Novembro Azul, como tivemos Outubro Rosa, Novembro Azul. Exatamente. Olha, a gente fala tanto de prevenção. Você sabia que prevenção é a melhor atitude para você se cuidar? E olha, não é só se prevenir quando chega um período ou quando começa a sentir algum sintoma com a saúde física ou emocional, você procurar médico. Prevenir é você sempre vigiar, sempre olhar, ter qualidade de vida, se cuidar e olha, procurar um médico, fazer aquele check-up todos os anos. Isso para todo mundo, né, padre? E o maior dom que Deus nos deu, né, Dani, é a vida. Então, cuidar da vida, procurar viver da melhor forma possível é uma atitude de fé, né? Porque quando nós cuidamos da nossa vida, nós também vamos ter condições de cuidar da vida do outro. Por isso, o Bênção da Manhã tem essa preocupação de sempre trazer uma orientação na área da saúde, para que você possa ter uma boa saúde física, mental e emocional. E assim, com alegria, cantar as maravilhas que Deus tem feito em sua vida. E como estamos vivendo aí o mês de novembro, onde acontece uma grande campanha de conscientização para a prevenção do câncer de próstata, nós acolhemos hoje aqui no Bênção da Manhã o Dr. Rony de Carvalho, médico urologista, que vai partilhar um pouco conosco como os homens devem proceder, tanto no exame de prevenção, como também no tratamento. Bom dia, Dr. Rony, bem-vindo ao Bênção da Manhã, uma alegria ter o Senhor conosco. Bom dia, Padre Camilo, bom dia, Dani, bom dia a todos os nossos ouvintes aí e devotos de Nossa Senhora Aparecida, como eu também. Que bom, doutor, que bom recebê-lo no nosso programa, já com essa saudação que nos aproxima mais com essa sua devoção. Doutor, olha, é um momento muito importante e como é sério essa questão de prevenção, ainda mais quando a gente vai falar sobre a saúde do homem, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, principalmente sobre essa campanha que nós estamos sobre Novembro Azul. Bom, Dani e Padre Camilo, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela faz essa campanha todos os anos com o objetivo de diminuir o número de pacientes que têm o câncer de próstata, que são homens a partir dos 50 anos de idade e que têm essa doença que é muito frequente. Ela acomete cerca de 1 a cada 6 homens a partir dos 50 anos de idade. O Instituto do Câncer do Brasil, o INCA, ele prevê que para 2020 serão 65 mil novos casos e desses 15 mil mortes. Então, é uma doença extremamente frequente e que acomete homens. E a gente sabe que no nosso país nós temos uma miscigenação muito grande, a gente tem uma chance de ter esse tumor em números muito frequentes. Então a Sociedade Brasileira de Urologia faz todo ano essa campanha, nós estamos já há mais de 12 anos trabalhando com isso, tentando diminuir principalmente o preconceito que os homens têm de procurar um médico urologista para tratar da sua saúde e também fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como o Padre Camilo comentou, a prevenção é algo muito importante. Então, se a gente tiver bons hábitos de vida, não ingerir grandes quantidades de comida, principalmente produtos gordurosos, manter uma atividade física, a gente vai diminuir todos os tipos de tumores, inclusive também o câncer de próstata nas suas fases mais avançadas. Então, o importante é fazer o diagnóstico precoce. Perfeito. Talvez os homens ainda tenham um certo preconceito, né? Alguns exames, alguns têm até mesmo medo, daí a importância, né, da esposa, né, ou dos filhos de serem os motivadores para que o homem possa aí procurar e fazer um exame mais específico. Mas de início, doutor, quais seriam os primeiros sintomas que o homem pode perceber que pode dar a ele alguns indícios de que a próstata está sofrendo alguma alteração? Padre Camilo, o mais importante é que todo homem a partir dos 50 anos de idade tenha
conhecimento do que pode acometer a próstata dele. Nós temos uma doença muito frequente que se chama hiperplasia prostática benigna, que seria o crescimento da próstata, que gera muitos sintomas para esses homens. Sintomas de dificuldade para esvaziar a urina, a bexiga, fica pingando no final, aumento da frequência, levanta muitas vezes à noite para ir no banheiro. Isso são sintomas causados pela hiperplasia prostática benigna. O câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. Ela cresce numa área que não dá muitos sintomas, mas na parte periférica da próstata. Então, todo homem que tem sintoma do trato urinário inferior, ou seja, sintomas para eliminar a urina, para conter essa urina dentro da bexiga, eles precisam procurar um urologista para que a gente possa diferenciar entre esta doença benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, e o câncer. Então, uma mensagem importante para todos os nossos fiéis aí é que o câncer de próstata, nas fases iniciais, ele não dá sintoma. Então, ela é uma doença silenciosa. Então, a gente precisa pensar nele e fazer o diagnóstico precoce para que a gente possa conseguir curar esses homens. Muito bom, perfeito, doutor. Doutor, e muitas pessoas, elas só têm, talvez, a rotina de fazer o exame se alguém da família já teve. Fala um pouquinho para nós sobre a genética, a importância da pessoa, independente se na família tem ou não teve câncer de próstata, para fazer o exame. Então, Dani, a doença genética é aquela que passa de pai para filho. Então, a história familiar é muito importante. No câncer de próstata, existe sim um número de casos que tem transmissão genética, que são os casos hereditários, que a gente chama, e isso aumenta muito a chance. A cada parente que a gente tem de primeiro grau que tem um câncer de próstata, a gente dobra as chances de ter o câncer de próstata nesse indivíduo que tem, alguém da família que tem. Então é muito importante. Mas não é só esse fator. Nós temos também os tumores chamados esporádicos, são aqueles tumores que se desenvolvem sem nenhuma história familiar. Por isso é que a gente preconiza, a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que todos os homens a partir de 50 anos precisam pelo menos uma vez fazer um exame de sangue, fazer exame de toque, para que a gente possa diferenciar entre ser um tumor esporádico, aquele que acontece em indivíduos que não têm história familiar, ou naqueles indivíduos que têm história familiar, nós temos que começar aos 45 anos. Então, tem que antecipar 5 anos nos indivíduos que têm história na família. Doutor, só para complementar essa resposta, o senhor falou a partir de 45, então caso tenha na família, então para os mais novos não precisa, né? Não é orientado a fazer o exame, né? Não, inclusive é uma das questões que a Sociedade Brasileira de Urologia coloca, que não é para todo homem fazer exame todo ano, em qualquer idade. Ótimo. O câncer de próstata ele se desenvolve a partir dos 40, 50 anos de idade. Então, não há necessidade de um jovem fazer exame e procurar por isso. O urologista é o médico do homem que cuida de diversas doenças do homem desde do nascimento. Então, esse cuidado ao longo da vida do homem, o urologista pode fazer desde da criança, adolescente, na vida adulta. Mas para o câncer de próstata, começar a se preocupar a partir dos 45 anos, repetindo, aqueles indivíduos que têm história familiar e também tem, a gente sabe que os indivíduos de etnia que têm uma predisposição maior para ter essa doença são os negros. Então a gente sabe que indivíduo que tem uma chance maior de ter tumor são aqueles indivíduos que têm obesidade, os negros, e aqueles que têm história familiar são os chamados fatores predisponentes ou que causam o tumor de próstata.
Perfeito, doutor. O senhor mesmo mencionou que muitas vezes o câncer de próstata não traz um sintoma, né? Às vezes alguns sintomas que o homem tem na questão urinária é um outro problema e não em si o câncer de próstata. Um dos exames, né, mais realizados com frequência é o PSA. Este exame ele vai medir se na questão sanguínea existe uma alteração, mostrando que há uma infecção, né? Explica um pouquinho o que seria especificamente o exame de PSA que o homem é motivado a fazer aí ao menos uma vez por ano. Esse exame de PSA é um exame extremamente simples, é um exame de sangue que é disponível em toda a rede pública de saúde. É um exame que pode ser feito e tem que ser analisado de forma que você consiga diferenciar as diversas doenças. Então, como é uma substância que a própria próstata produz e que tem uma função no nosso corpo, que é a função de soltar os espermatozoides após a ejaculação, então o PSA é uma enzima, é uma proteína produzida pela próstata. Então existem doenças que aumentam esse PSA. A infecção, como o senhor falou, existem o crescimento da próstata, a hiperplasia prostática e o câncer. Então a gente precisa interpretar esse exame e analisar a evolução dele. Muitas vezes você tem um PSA normal em um ano, no outro ano ele está normal também, mas ele subiu muito rápido. Isso já é indício, talvez, de um tumor. Então, a interpretação desse exame de sangue é muito importante. Então, o PSA é uma substância que nós produzimos, que tem uma função no nosso corpo, mas ela serve também como um marcador de doenças da próstata, seja infecção, seja crescimento benigno ou até mesmo o câncer. Maravilha, doutor. Como acontece nas mulheres, né, o autoexame, principalmente quando se fala de câncer de mama, o homem também tem algum recurso, ou ele pode fazer algum tipo de autoexame, ou somente na presença do médico? Não, em relação ao autoexame que se faz para câncer de mama, e nós da Sociedade Brasileira de Urologia recomendamos para os indivíduos jovens que façam o autoexame do testículo, da região escrotal. Mas para a próstata não existe o autoexame e a Sociedade Brasileira de Urologia não recomenda este autoexame. É um exame que precisa ser feito por um médico, de preferência um urologista, onde ele vai identificar doenças ali da região anal, hemorroidas, sangramentos, tumores até do intestino e até mesmo o mais frequente tumor, que é o câncer de próstata. Maravilha. Doutor, olha, sem dúvida a Sociedade Brasileira de Urologia faz um grande trabalho, né, esse de conscientização, de informação e formação, principalmente daquilo que a gente precisa todos os dias trabalhar, principalmente com o que se fala da consciência de cada um poder se cuidar e também se tratar. Agora, emocionalmente, isso também é muito importante, né? As pessoas, elas são muito fragilizadas quando se trata de um tratamento ou realmente de uma prevenção, no caso do câncer de próstata. Nós vamos conversar com uma psicóloga para ela dizer um pouco mais sobre isso, né? Principalmente no que se fala da conscientização e do trato emocional da saúde. Vamos ver. Vida e cuidado caminham absolutamente juntos. Você, homem, é com você hoje que eu quero falar. Eu quero te dizer que é muito importante que você se cuide para que você tenha a vida plena. E nós estamos no Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Se você for fazer o exame, você vai estar dizendo sim para a sua vida. Isso é absolutamente natural, rápido, eficaz para a sua saúde. A sua família te agradece. Na maior parte das vezes, o que impede o homem de procurar uma clínica médica para fazer a prevenção do câncer de próstata são os preconceitos, como se o exame de toque fosse deixá-lo menos homem, menos masculino, ele fosse correr algum risco de perder a sua masculinidade, e tudo isso está associado às fantasias e não está associado à realidade. Na realidade, o exame de toque é um exame médico feito por um especialista
extremamente respeitoso, ético, e o exame é extremamente rápido, muito mais rápido do que vocês podem imaginar. Então, ir procurar um especialista é dizer sim à sua própria vida, é dizer sim às pessoas que você ama e que tanto te amam. Qual o papel da mulher na prevenção ao câncer de próstata? O papel é extremamente emocional, de apoio, de incentivo, de informação. Procure se informar e diga para o seu marido, para o seu esposo, para o seu filho, se já estiver na idade de fazer o exame, da importância do exame, de como o exame é feito, de que é tão rápido, de que isso previne a própria saúde, o deixa livre de qualquer possibilidade de ter que tratar mais tarde uma doença já avançada. O exame de próstata, com o seu apoio, torna tudo muito mais fácil. É muito, muito importante que você participe. Tudo que é de quem a gente ama é um pouquinho da gente também. E se você é capaz de estar com o seu marido, com a pessoa que você ama, com esse homem que está na hora de fazer essa prevenção, com certeza isso será mais fácil para ele. Um homem que passa por um diagnóstico de câncer de próstata, ainda que seja um tumor de baixa intensidade, de crescimento muito lento, assusta muito quem recebe esse diagnóstico. É um momento que o homem se encontra muito fragilizado emocionalmente. É como se ele ficasse com muitos medos e inseguro de não ser mais aquele homem, né, viril para sua mulher, com medo de ser abandonado, de repente acreditar que a sua mulher, por ele estar com um problema na próstata, pode deixar de amá-lo. Tudo isso são fantasias que acompanham a cabeça, o coração dos homens que passam por esse diagnóstico. É muito importante que esse homem possa procurar com o seu apoio ou possa se tratar com o seu apoio para que até o prognóstico dele possa ser favorável, porque emocionalmente ele está apoiado por você. É extremamente importante que você se informe, que você seja alguém que vai apoiá-lo, que diga para ele: você não está sozinho, eu estou com você, eu vou passar isso com você e nós vamos atravessar juntos. Muito obrigada, Andréia, pelas palavras, pela orientação. Como são importantes, doutor, esse apoio, né? Os grupos de apoio, começando pela família. É muito importante, então, e as palavras da nossa colega aí, psicóloga, mostram muito bem o que é a gente cuidar de uma família quando o indivíduo é diagnosticado com câncer de próstata, com qualquer outro tipo de tumor. A doença passa a ser da família, a gente precisa dar todo o suporte para a família e também o suporte psicológico, porque as alterações que podem produzir nesse homem são muito grandes e a gente precisa ter todo esse apoio para a parte psicológica também, que é fundamental no tratamento do câncer, né? É como os próprios dados, né, doutor, têm indicado que tem tido um aumento, né, de casos de câncer de próstata, né, nesses últimos anos, e há uma perspectiva de ter um aumento, mas também sabemos que se a prevenção é feita como deve ser feita, muito maiores são as chances de cura, né? Qual então a fase inicial da descoberta do câncer em que o tratamento pode chegar a quase 100% de cura para o paciente? É isso mesmo, Padre Camilo. O câncer de próstata, quando a gente faz o diagnóstico numa fase inicial, quando ele está sem sintoma, a gente consegue atingir taxas de cura de mais de 90% a 96%, ou seja, cada 10 homens que são tratados, 9 são curados. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico numa fase inicial. E para que esse tumor não dê sintoma, nós precisamos fazer o exame de toque e o exame do PSA, que nos ajuda a levar a um diagnóstico numa fase muito inicial. Existem outras formas de tratamento, tem vários tipos de tratamento, como o tratamento cirúrgico, a cirurgia da próstata, a radioterapia. Em alguns tumores, que é importante, nós podemos até vigiá-los, ou seja, acompanhar. Então, foi o que a psicóloga acabou de comentar, nós precisamos classificar esses tumores
em taxas de risco. Risco do quê? Risco de morrer da doença e risco da doença progredir, da metástase. Então a gente classifica doenças em baixo risco, doenças em risco intermediário e alto risco. E para que a gente consiga fazer isso, precisa ser feita a biópsia da próstata, precisa fazer o exame de PSA e exames que avaliam se essa doença já não foi para o osso ou para outros órgãos, né, como metástase, que a gente chama, né? Então, com isso a gente consegue classificar. Aqueles indivíduos de baixo risco, a gente pode até acompanhar, e os de risco intermediário e alto risco, a gente precisa fazer o tratamento da doença primária, que seja com cirurgia ou com radioterapia. Doutor, agora, o senhor, justamente membro da Sociedade Brasileira de Urologia, faz um trabalho muito bom a respeito da prevenção, né? As campanhas são muito importantes. Quando a gente fala de prevenção, a gente espera muito da sociedade, das organizações, as campanhas de comunicação para falar de prevenção. Onde o senhor acha que precisa ser formada também a prevenção, né? Essa cultura, para a gente mudar essa cultura de que a prevenção, a gente terceirizar a prevenção e não partir da gente? Toda vez que a Sociedade Brasileira de Urologia vem a público para trazer informação, a gente precisa exatamente como desse tipo de canal que vocês estão abrindo para que a gente possa falar para a população e trazer informação de qualidade. Então, vencer os preconceitos que o homem tem e deixa de cuidar da sua saúde pensando em outras situações e relegando a saúde dele por outros motivos. Então, a primeira coisa importante é levar informação de qualidade, tirar preconceitos formados por esses homens e aumentar o acesso desses homens à saúde. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia também, na semana passada, esteve com seus representantes, o nosso presidente, em Brasília, para discutir com o Ministério políticas públicas de saúde para aumentar o acesso desses homens ao diagnóstico, o acesso desses homens ao tratamento de qualidade, para que a gente consiga curar esses homens. Então, o papel da sociedade está em levar informação de qualidade e também buscar recursos no governo para que a gente possa atingir os objetivos, que é diminuir as taxas de câncer de próstata, já numa fase que a gente não consegue mais ter a cura desses homens. Maravilha. Doutor, quero agradecer a participação do senhor. Foi ótimo conversar. Parabéns pelo trabalho, sucesso nas campanhas e que a gente consiga cada vez mais juntos fazer, né, melhor por todos também. Muito obrigada. Em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, eu agradeço muito a oportunidade da TV Aparecida, em seu nome, Dani, e em nome do senhor, Padre Camilo, e eu peço a bênção aqui para que a gente continue nessa missão que é de diminuir o sofrimento da nossa população, fazer com que todos possam ter acesso a uma medicina de qualidade. Obrigado, doutor Ronélio. Deus o abençoe o seu trabalho, importante trabalho, abençoe a sua família. E ser médico é realmente uma vocação e uma missão, né? Cuidar da vida vai exigir sempre muito amor e que Deus fortaleça cada vez mais o amor em sua vida. Deus abençoe, obrigado e tenha uma abençoada semana.